um milionário deixou sua esposa infértil há 19 anos, convencido de que estava se afastando de um futuro sem filhos. Mas quando, inesperadamente, cruza com ela quase 2 décadas depois, seu mundo desmorona. Ela não está sozinha. Ao seu lado estão 3 homens adultos que se parecem exatamente com ele. Como isso é possível? Que segredo ela escondeu durante todos esses anos? A verdade irá desmantelar tudo o que ele pensava saber sobre seu passado, forçando-o a enfrentar o maior erro de sua vida. Antes de começarmos a história, comente abaixo de onde no mundo você está assistindo hoje. E se gostar desta história, não se esqueça de se inscrever. Caleb Cole estava de pé junto às janelas do chão, ao teto de seu escritório na cobertura, segurando um copo de cristal com uísque que permanecia intocado. Abaixo dele, a cidade brilhava como diamantes espalhados sobre a noite de veludo. Atrás dele, risadas e música da sua mais recente celebração de negócios preenchiam o ar, mas soavam vazias, como ecos em uma caverna deserta. Um jovem casal balançava na pista de dança improvisada, perdidos nos olhos um do outro. A cabeça da mulher repousava no ombro do parceiro, seus corpos movendo-se como um só. Algo agudo e doloroso apertou o peito de Caleb. Ele tomou um gole da bebida, tentando afastar a sensação. Sr. Cole, uma modelo esguia em um vestido vermelho, aproximou-se dele, seu sorriso ensaiado e perfeito. A festa está divina. Você realmente sabe como celebrar uma fusão bem-sucedida. Caleb assentiu, mal ouvindo suas palavras. Mais pessoas se aglomeravam ao seu redor, oferecendo parabéns e tentando chamar sua atenção. As vozes se misturavam em um ruído indistinto. Mais tarde naquela noite, os passos de Caleb ecoavam pelo corredor de mármore de sua mansão. A casa era grande demais, silenciosa demais, vazia demais. Ele afrouxou a gravata e afundou na poltrona de couro, pegando o celular. As manchetes não haviam mudado. Eva Monroe Cole entra com pedido de divórcio. Magnata dos negócios perde bilhões. O rosto sorridente de sua segunda esposa o encarava da tela. O mesmo sorriso que ela usou ao esvaziar suas contas conjuntas. Caleb serviu-se de outra bebida, a mão ligeiramente trêmula. O dinheiro sempre fora a resposta. Mais negócios, mais propriedades, mais zeros na conta bancária. Mas, sentado sozinho em sua casa perfeita, ele sentia o peso de cada cômodo vazio pressionando sobre ele. Uma imagem involuntária de Lillian surgiu em sua mente, sua risada genuína, o jeito como seus olhos se enrugavam quando sorria, como ela o amava antes de ele ser alguém. Ela era infértil, murmurou para si mesmo. A velha desculpa, deixando um gosto amargo na boca. Não havia futuro ali. Na manhã seguinte, o ar fresco de outono mordia o rosto de Caleb, enquanto ele saía de seu Mercedes preto no Central Park. Seu motorista lhe entregou o café da manhã de sempre, preto, com 2 colheres de açúcar. Essa era a sua rotina. Uma caminhada matinal para clarear a mente antes de mergulhar em mais um dia de negócios e aquisições. Uma risada familiar chamou sua atenção. Musical, genuína, dolorosamente conhecida. Caleb virou-se em direção ao som e a xícara de café quase escorregou de seus dedos. Lillian estava sentada em um banco do parque, ainda mais bonita do que ele se lembrava. Seus cabelos escuros agora tinham sutis fios prateados, mas o sorriso permanecia o mesmo. Ao redor dela, 3 jovens, provavelmente na casa dos 20 anos, riam de algo que ela havia dito, seus rostos iluminados de alegria. O coração de Caleb parou. O café virou ácido em seu estômago. Os jovens tinham seu queixo, seu nariz, o jeito de manter os ombros. Eram inconfundivelmente seus filhos. Filhos que ele nunca soube que existiam.
Suas pernas não se moviam. Ele ficou paralisado no caminho, encarando a família que havia abandonado, o futuro que se convencera de que não poderia existir. As mentiras que contou a si mesmo por 25 anos desmoronaram como areia entre seus dedos. O mundo de Caleb girou em seu eixo enquanto ele encarava a cena impossível diante dele. A xícara de café tremia em sua mão, esquecida, o líquido amargo quase transbordando. O jovem à esquerda, Lucas, estava com uma postura tão familiar que era como olhar para um espelho de 25 anos atrás. O mesmo maxilar afiado, o mesmo olhar calculista que ajudou Caleb a construir seu império. Até o jeito de mudar o peso de um pé para o outro era assustadoramente familiar. Ao lado de Lucas, a expressão sombria de Adrian e sua postura protetora perto de Lillian diziam muito. Seus ombros estavam tensos, como um cão de guarda pronto para atacar, músculos retesados sob o casaco. Embora tivesse as feições de Caleb, havia algo de Lillian na maneira como se portava. Feroz, inabalável, leal. Seus olhos escaneavam constantemente o entorno, como se procurassem ameaças. A risada de Max ecoava pelo ar fresco da manhã, seu charme irradiando enquanto gesticulava animadamente ao contar uma história, arrancando sorrisos de estranhos que passavam. Caleb reconheceu aquela mesma confiança fácil, a habilidade natural de comandar a tensão que ele próprio usara como arma em salas de reunião por todo o país. O brilho travesso nos olhos de Max era pura Lillian. Mãe, você não vai acreditar no que aconteceu no restaurante ontem. Max dizia, suas palavras atravessando o espaço entre eles, calorosas e cheias de afeto. Mãe. A palavra atingiu Caleb como um golpe físico, fazendo seu estômago se contrair com uma mistura de culpa e saudade. Suas pernas se moveram por conta própria, mantendo uma distância cuidadosa, enquanto o grupo se levantava e começava a caminhar ao longo do caminho do parque, folhas caídas estalando sob seus pés. O braço de Lillian estava entrelaçado com o de Adrian, enquanto sua mão livre se estendia para apertar o ombro de Lucas, que fazia uma observação discreta que os fazia sorrir. O rosto dela estava mais suave do que ele se lembrava, com linhas de riso marcando os cantos dos olhos. Eles se moviam como uma unidade, anos de experiências compartilhadas evidentes na cumplicidade fácil, completando as frases uns dos outros e trocando piadas internas. Caleb o seguia, com o coração batendo forte no peito. Cada risada, cada toque casual entre eles era como lixa contra sua pele, um lembrete constante de tudo o que ele havia perdido. Com dedos trêmulos, ele pegou o telefone e discou rapidamente, quase deixando-o cair na pressa. Richard, preciso que você investigue algo imediatamente. Sua voz estava mal controlada, rouca de emoção. Lillian Mitchell, preciso de tudo que você puder encontrar sobre a vida dela depois do nosso divórcio, especificamente sobre qualquer filho. Houve uma pausa do outro lado, carregada de perguntas não ditas. Senhor, tem certeza de que quer? Agora, Richard, deixe tudo o mais de lado. As palavras saíram mais afiadas do que ele pretendia, cheias de desespero. Horas depois, Caleb andava de um lado para o outro, em seu escritório no último andar, com um copo de uísque na mão, deixando marcas no carpete espesso. O sol já havia se posto, pintando o céu de roxos e azuis profundos que se refletiam nos arranha-céus ao redor. Seu telefone tocou, e ele o atendeu antes mesmo de completar o primeiro toque. Richard, o que você descobriu? O silêncio do outro lado se prolongou demais, tornando-se quase insuportável. Quando Richard finalmente falou, sua voz era hesitante, cuidadosa, como se estivesse dando uma notícia a um animal ferido. Senhor, Lillian deu à luz trigêmeos.
há 19 anos. O copo de uísque escorregou dos dedos dormentes de Caleb, estilhaçando-se no chão de madeira, o líquido âmbar se espalhando como sangue. Filhos. Ele tinha filhos. 3 deles. E os havia abandonado antes mesmo de respirarem pela primeira vez. O peso desse conhecimento pressionava seu peito até ele mal conseguir respirar. Richard espalhou as pastas de papel manilha sobre a mesa de mogno de Caleb, cada uma repleta de documentos, fotos e recortes de jornal. Um cheiro de papel velho enchia o ar, enquanto décadas de informações cuidadosamente reunidas se espalhavam pela superfície polida. As mãos de Caleb tremiam enquanto ele pegava a primeira fotografia. Lillian, visivelmente grávida, saindo de um consultório médico. O rosto dela, mesmo na imagem granulada, mostrava uma determinação que ele nunca apreciou durante o casamento. Ela descobriu a gravidez 2 semanas após a finalização do divórcio. Richard explicou, com a voz cuidadosamente neutra, enquanto ajustava os óculos de aro fino. De acordo com os registros médicos, ela já estava com 3 meses de gestação. O timing sugere que ela não sabia quando assinou os papéis. Caleb afundou na cadeira de couro. Suas pernas já não conseguiam mais sustentá-lo. O couro rangeu sob ele, um som que parecia ecoar seu tormento interno. E ela nunca... Sua voz falhou. Ela nunca tentou me contatar? Não, senhor. Richard pigarreou, organizando mais papéis com eficiência prática. Ela se concentrou completamente em construir seu negócio enquanto se preparava para os bebês. Começou pequeno, com uma consultoria em um escritório minúsculo no centro da cidade. Em 5 anos, expandiu para o desenvolvimento tecnológico, garantindo várias patentes cruciais. Agora, a Lillian Mitchell Enterprises está avaliada em mais de 2 bilhões de dólares. Ela fez tudo isso sem 1 centavo de investimento externo. Os números mal registravam na mente de Caleb, enquanto ele folheava mais fotos, seus dedos tremendo contra as superfícies brilhantes. Lillian, em várias galas de caridade, cortando fitas em inaugurações, discursando em conferências. Em cada imagem, ela parecia mais confiante, mais poderosa. Seu sorriso se tornava mais seguro a cada ano que passava, sua postura mais imponente. Os meninos, Richard continuou, puxando outra pasta marcada como pessoal, foram informados de que o pai deles morreu em um acidente de carro antes de nascerem. Eles cresceram acreditando que são filhos de uma tragédia sem nome. Não. Ele parou, deixando a implicação pairar no ar como nuvens de tempestade antes da chuva. O punho de Caleb bateu na mesa, fazendo os papéis voarem. Ela não tinha esse direito. Com todo respeito, senhor, Richard disse calmamente, encarando seu empregador sem hesitar. O que você teria feito de diferente no lugar dela? A pergunta atingiu Caleb como um golpe físico, forçando-o a recuar na cadeira. Ele se lembrou das palavras cruéis que dissera a Lillian sobre sua suposta infertilidade, de como rapidamente a abandonara por alguém mais jovem, alguém que ele alegava poder lhe dar a família que desejava. A vergonha disso queimava em sua garganta como ácido. Mais tarde, naquela noite, Caleb estava nas sombras do salão de baile do Grand Plaza Hotel, observando Lillian circular entre os convidados no evento anual de caridade de sua empresa. Lustres de cristal lançavam um brilho quente sobre a cena enquanto ela se movia com graça ensaiada. Ela usava um vestido de noite azul profundo que capturava a luz conforme se movia. Seu cabelo prateado elegantemente preso em um coque sofisticado. Cada gesto, cada sorriso era calculado, mas genuíno, atraindo as pessoas para ela como mariposas para a chama. Ela parava aqui e ali, tocando um braço, compartilhando uma risada, fazendo cada pessoa se sentir como o convidado mais importante da sala.
Essa não era a mesma mulher que ele deixara para trás. Aquela Lillian era quieta, incerta de seu lugar no mundo de riqueza e poder dele, sempre tentando se encaixar em um molde que ele criara. Esta Lillian dominava cada sala que entrava, atraindo atenção sem precisar exigir. Ela havia construído algo notável, não apenas um império de negócios, mas um legado, que incluía seus filhos. Seus filhos que acreditavam que ele estava morto. O pensamento o atingia novamente, cada vez tão doloroso quanto a primeira. O peso do que ele havia jogado fora pressionava seu peito até ele mal conseguir respirar. O ar no salão de baile tornava-se denso e sufocante. Ele viera ali planejando confrontá-la, exigir explicações, mas ao observá-la agora, percebeu que não tinha direito de exigir nada. O discurso cuidadosamente preparado morreu em sua garganta. Caleb virou-se e fugiu do salão, seus sapatos caros ecoando no piso de mármore enquanto ele escapava. Só parou quando alcançou a segurança de seu carro na garagem subterrânea. Os bancos de couro rangeram quando ele se inclinou para a frente, apoiando a testa no volante. O telefone já estava em sua mão antes mesmo de ele decidir se mover, seus dedos encontrando automaticamente o número de Richard. Richard? Sua voz soou estranha aos seus próprios ouvidos, carregada de uma emoção que ele não conseguia nomear. Arrependimento, talvez, ou algo mais profundo. Descubra tudo sobre meus filhos, seus nomes, onde trabalham, seus hábitos, tudo. Preciso saber quem eles se tornaram sem mim. Ele encerrou a chamada e ficou olhando para as luzes da cidade que se desfocavam através do para-brisa, seu coração batendo com uma dor desconhecida. Pela primeira vez em décadas, Caleb Cole sentiu o peso completo de seus erros e era esmagador. A percepção de que ele havia perdido toda a vida deles, os primeiros passos, as primeiras palavras, cada aniversário e marco, se abateu sobre ele como um pesado manto de culpa que ele não tinha certeza se conseguiria afastar. O sol da tarde filtrava-se pelas janelas do café, projetando longas sombras sobre a mesa de Caleb. Seus dedos tamborilavam contra a xícara de café, intocada e esfriando. Cada vez que a porta soava, sua cabeça se erguia, o coração disparando. Os aromas familiares de café e doces, recém-assados, não faziam nada para acalmar seus nervos. Então Lucas entrou. Caleb prendeu a respiração. De perto, a semelhança era impressionante. Lucas tinha a mesma postura confiante. Vestia o mesmo tipo de terno sob medida que Caleb preferia em seus dias de juventude. Mas havia algo diferente em seus olhos. Uma ternura que Caleb nunca possuíra. Ele se movia com uma graça que lembrava dolorosamente Lillian. Lucas examinou o café, seu olhar pousando na mesa de Caleb. Seus passos hesitaram por um momento. Algo passou por seu rosto. Reconhecimento, talvez. Ou instinto. Ele se aproximou lentamente, cada passo medido e cuidadoso, como um jogador de xadrez ponderando seu próximo movimento. Max se movia pela agitada cozinha do The Golden Spoon, com a facilidade de quem tem prática, seu uniforme de chefe impecável, apesar do caos ao redor. A sala de jantar privada precisava estar perfeita para o evento daquela noite. Um jantar de celebração para uma das famílias mais proeminentes da cidade. Vapor subia de várias panelas, enquanto o som rítmico de facas cortando preenchia o ar. Ele provou o molho que fervia no fogão, adicionando uma pitada a mais de ervas antes de assentir satisfeito, o aroma rico trazendo um leve sorriso ao seu rosto. Chefe, os aperitivos estão prontos para serem montados. Chamou um dos cozinheiros, segurando uma bandeja de ingredientes perfeitamente preparados. Perfeito, respondeu Max, seu sorriso fácil, tranquilizando a equipe apesar da pressão. O pessoal da cozinha se movia ao seu redor como uma dança bem ensaiada,
todos sabendo exatamente o que fazer. Ele havia herdado da mãe a capacidade de manter a calma sob pressão, uma característica que lhe serviu bem no exigente mundo do catering de alto padrão. Enquanto ele dispunha delicadas porções de vieiras grelhadas em pratos de porcelana, decorando cada uma com um fio preciso de molho e microverdes frescos, sua mente vagava para o comportamento estranho de Lucas nos últimos dias. Seu irmão, geralmente tão equilibrado, parecia distraído, quase preocupado, mal mantendo contato visual durante suas breves conversas. Max tentou perguntar sobre isso, mas Lucas o dispensou com uma rispidez atípica. A sala de jantar começava a se encher de convidados, o murmúrio suave e o tilintar de copos filtrando-se até a cozinha quando Max o notou. Caleb Cole estava sentado sozinho em uma mesa de canto, seu terno caro e presença imponente tornando-o impossível de ignorar. Um copo de cristal com água permanecia intocado à sua frente. As mãos de Max pararam por um momento, sua expressão cuidadosamente mantida, vacilando antes que ele se recompusesse. Ele tinha visto fotos suficientes do magnata dos negócios para reconhecê-lo instantaneamente, embora o homem parecesse mais velho pessoalmente, com toques de grisalho nas têmporas. Respirando fundo para se acalmar, Max terminou suas instruções para a equipe de serviço, antes de se dirigir à mesa de Caleb. Cruzou os braços, estudando o homem que compartilhava seus traços com uma mistura de curiosidade e cautela, notando o mesmo maxilar que via no espelho todas as manhãs. Então, estou supondo que você é a razão pela qual Lucas anda agindo estranho. A voz de Max era casual, mas seus olhos eram afiados, avaliando, captando cada detalhe do pai que nunca conheceu. Caleb abriu a boca para falar, mas Max o interrompeu, um leve sorriso brincando em seus lábios, apesar da tensão que se formava em seu estômago. Deixe-me adivinhar, disse Max com um sorriso irônico. Você se sente mal, não é? Quer redenção? Acha que se ficar sentado aqui por tempo suficiente, vou te dar um abraço trágico e seremos uma família? Suas palavras carregavam uma leveza ensaiada que mascarava emoções mais profundas. Caleb ficou ali, claramente desarmado pela franqueza de Max. Seu silêncio dizia muito. Suas mãos apertadas sobre a toalha de mesa impecável. Max se inclinou ligeiramente, sua voz baixando para garantir que a conversa permanecesse privada na sala de jantar cada vez mais cheia. Eu não te conheço, e não confio em você. Com isso, ele se virou e foi embora, ombros retos e cabeça erguida, deixando Caleb sozinho à mesa, com nada além de arrependimento como companhia. Lillian estava sentada em seu escritório de canto, o sol do fim da tarde projetando longas sombras sobre sua mesa de mogno, destacando os arranhões sutis adquiridos ao longo de anos de noites em claro e decisões cruciais. Seus dedos se moviam rapidamente pelo teclado, enquanto ela revisava os contratos mais recentes para uma grande fusão, cada cláusula sendo analisada com a atenção aos detalhes que se tornara sua marca registrada. O sutil aroma de jasmim do chá dela preenchia o ar, um pequeno conforto durante seus longos dias de trabalho, misturando-se com o couro da cadeira e as flores frescas que ela insistia em receber semanalmente. Uma batida hesitante interrompeu sua concentração. Sarah, sua assistente há 5 anos, estava na porta, com a postura geralmente composta um pouco abalada, segurando a prancheta firmemente contra o peito. Senhora, há alguém aqui para vê-la. A voz de Sarah tremia levemente, traindo seu desconforto. Lillian levantou o olhar, pronta para dispensar o visitante sem hora marcada, quando sua respiração ficou presa na garganta. Caleb Cole estava à soleira, sua figura alta preenchendo a entrada, lançando uma sombra que parecia escurecer todo o ambiente. Sua presença
provocou um choque em seu sistema, mas anos de negociações de negócios a haviam ensinado bem. Seu rosto assumiu uma máscara de indiferença fria, não revelando nada do turbilhão interior, embora seus dedos instintivamente se fechassem em punhos sob a mesa. Caleb entrou, seu terno caro tão impecável como sempre, cada vinco perfeitamente passado. Os anos haviam acrescentado toques distintos de grisalhos ao seu cabelo, mas seus olhos permaneciam os mesmos, determinados e intensos, fixos nela com uma familiaridade inquietante. Antes que ele pudesse dizer uma palavra, a voz de Lillian cortou o ar como uma lâmina. Saia. Lillian, por favor. A voz de Caleb tinha uma nota de súplica incomum, quase desesperada. Eu preciso explicar. Não há nada para explicar. Lillian levantou-se da cadeira, a voz tão cortante quanto o vento ártico, suas unhas bem cuidadas pressionando contra as palmas das mãos. Você não pode simplesmente entrar aqui e fingir que de repente se importa. Você foi embora. Eu os criei. Eu construí este império. Você não contribuiu com nada além de lições de abandono. Eu não sabia da gravidez, Caleb protestou, dando mais um passo à frente, seus sapatos polidos silenciosos sobre o carpete macio. Se eu soubesse... Uma risada amarga escapou dos lábios de Lillian, o som desprovido de qualquer calor, ecoando nas janelas do chão ao teto. E o quê? Se você soubesse, teria ficado? Teria se tornado um pai de repente? Seu precioso império teria parecido menos importante do que sua própria carne e sangue. A pergunta pairou no ar entre eles, carregada com 2 décadas de acusações não ditas. O silêncio de Caleb foi resposta suficiente. Seus ombros cederam levemente, o peso da verdade pressionando-o como uma força física. O olhar de Lillian permaneceu firme, sua postura rígida e intransigente. O império que ela construiu ao seu redor parecia amplificar sua presença, fazendo-a parecer maior que a vida. Cada prêmio na parede, cada peça de mobília cuidadosamente escolhida, parecia testemunhar o que ela havia realizado sem ele. Você não pode voltar e arruinar a vida deles só porque de repente se sente sozinho. As palavras dela carregavam o peso de inúmeras noites em claro e reuniões escolares enfrentadas sozinha. Pela primeira vez na vida, Caleb parecia verdadeiramente impotente. Sua presença, imponente e habitual, parecia diminuir sob o olhar firme de Lillian, sua confiança desmoronando como um castelo de areia diante da maré. Eu não quero destruí-los, Lillian, ele disse suavemente, sua voz mal passando de um sussurro. Eu quero conhecê-los. A expressão de Lillian não se suavizou. Suas próximas palavras foram medidas e mortalmente sérias, cada sílaba cortante como gelo. Fique longe dos meus filhos, ela disse, cada palavra precisa e afiada como um bisturi. Ou eu vou destruir tudo o que você ainda tem. Isso não é uma ameaça, Caleb, é uma promessa. Lucas estava sentado em seu Tesla, o motor emitindo um zumbido suave na garagem subterrânea do prédio de seu escritório. A luz azul da tela do celular iluminava sua expressão preocupada, enquanto ele revisava as imagens de segurança daquele dia. Ele assistiu Caleb sair do prédio da mãe, os ombros caídos, parecendo nada com o poderoso magnata dos negócios estampado nas capas de revistas. A cena foi tão chocante que Lucas assistiu ao vídeo 3 vezes, buscando qualquer sinal de engano. Algo se retorceu no peito de Lucas, uma emoção desconhecida que ele não queria nomear. Ele tinha visto a marca roxa florescendo no maxilar de Caleb após o soco de Adrian. Observou-o receber o golpe sem revidar. O homem que construiu um império do nada, que esmagou inúmeros concorrentes, simplesmente ficou ali. A lembrança da expressão resignada de Caleb
o assombrava mais do que ele gostaria de admitir. Droga, murmurou Lucas, passando a mão pelos cabelos escuros. As luzes fluorescentes da garagem lançavam sombras duras sobre seu rosto, enquanto ele se recostava no assento de couro. O cheiro familiar do estofado caro não fazia nada para acalmar seus pensamentos acelerados. Mais tarde naquela noite, o calor familiar do bar O'Malley's envolveu Lucas enquanto ele se acomodava na cabine de sempre, o couro gasto rangendo sob ele. Adrian já estava lá, saboreando um uísque puro, enquanto Max brincava com a fatia de limão no refrigerante, empurrando-a pelo copo com o canudo. A tensão pairava no ar, crepitando como estática antes de uma tempestade, tornando até o conforto habitual do encontro semanal algo tenso. Ele falou com você, não foi? A pergunta de Adrian cortou o burburinho ambiente do bar. Seus dedos apertaram o copo, os nós dos dedos brancos contra o líquido âmbar, traindo o controle que ele lutava para manter. Lucas assentiu cuidadosamente, observando a reação do irmão. Sim. Adrian bateu o copo na mesa, fazendo os clientes próximos se sobressaltarem e lançarem olhares preocupados em sua direção. Aquele desgraçado simplesmente voltou como se tivesse direito. Sua voz carregava a borda crua de uma fúria mal contida, 19 anos de raiva ameaçando transbordar. Max se mexeu na cadeira, mais pensativo do que o habitual, sem o sorriso fácil que costumava exibir. Não sei, disse ele, girando o copo entre as palmas das mãos. Ele parecia diferente, menos arrogante do que eu esperava. As luzes suaves do bar refletiam a incerteza em seus olhos, destacando o conflito estampado em seu rosto. O escárnio de Adrian foi cortante e cheio de amargura. Vocês dois são idiotas se estão caindo na dele. O músculo em sua mandíbula se contraiu, um sinal claro de sua raiva crescente, um traço herdado do próprio homem sobre quem estavam falando. De volta ao seu apartamento, Lucas andava de um lado para o outro na sala, seus passos silenciosos sobre o carpete macio. As janelas do chão ao teto ofereciam uma vista espetacular das luzes da cidade, mas ele mal as notava, consumido pela guerra em sua mente. O telefone parecia pesado em sua mão, o número de Caleb brilhando na tela como um desafio, como uma porta que ele não tinha certeza se deveria abrir. Seu polegar pairava sobre o teclado. A parte racional de seu cérebro gritava para ele apagar o número, para manter as barreiras que construíra ao longo de 19 anos. Mas algo mais profundo e insistente, o fez hesitar. O fez considerar a possibilidade de respostas para perguntas que ele enterrara há muito tempo. Com uma respiração profunda, que parecia esvaziar completamente seus pulmões, ele digitou uma única palavra: conversar? A resposta veio instantaneamente, fazendo o telefone vibrar. Diga onde. Lucas encarou aquelas duas palavras, sentindo as barreiras cuidadosamente construídas ao redor de seu coração começarem a rachar, como gelo se partindo ao primeiro sinal de primavera. O bar no terraço estava quase vazio naquela hora tardia, com apenas alguns clientes espalhados em mesas distantes, suas conversas sussurradas levadas pela brisa suave da noite. As luzes da cidade brilhavam atrás de Lucas e Caleb, como um mar de estrelas, lançando sombras móveis em seus rostos, destacando as semelhanças marcantes em suas feições que nenhum dos dois podia negar. Lucas estava sentado, com as costas eretas na cadeira, sua postura não revelando nada do turbilhão dentro dele, seus dedos tamborilando um ritmo silencioso na mesa de vidro. As mãos de Caleb estavam envoltas em um copo de uísque intocado, seus nós dos dedos brancos de tensão, o líquido âmbar captando reflexos do brilho da cidade. Eu não confio em você, Lucas disse sem rodeios, sua voz firme e clínica, como se discutisse uma transação comercial em vez de décadas de ausência. O discurso, cuidadosamente preparado de Caleb,
morreu em sua garganta, evaporando como névoa matinal. Ele esperava hostilidade, estava preparado para a raiva, mas essa abordagem calma e metódica o desequilibrou, deixando-o lutando para encontrar seu ponto de apoio. Pela primeira vez em décadas, ele se sentiu desprovido de sua habitual armadura de táticas empresariais e respostas calculadas, exposto de uma forma que reuniões de diretoria nunca conseguiram. "Pergunte-me qualquer coisa", disse ele em voz baixa, encarando o olhar penetrante do filho, forçando-se a mantê-lo apesar da vergonha que o impelia a desviar os olhos. Lucas inclinou-se ligeiramente para a frente, seus olhos, tão parecidos com os de Caleb, procurando qualquer sinal de engano, qualquer indício da manipulação sobre a qual sua mãe os alertara por anos. "Você teria ficado se soubesse de nós?" A pergunta pairou pesada no ar fresco da noite, carregada com 25 anos de ausência. A garganta de Caleb apertou enquanto ele se obrigava a ser honesto, sabendo que qualquer coisa menos que a verdade destruiria aquele momento frágil. Eu não sei. O homem que eu era naquela época, ele era um covarde. Achava que sucesso significava mais do que família. Você amava a mamãe? A voz de Lucas carregava um toque de aço sob sua superfície calma, um instinto protetor de filho, transparecendo por trás de sua fachada controlada. As mãos de Caleb se apertaram em torno do copo, até ele achar que poderia quebrá-lo. Sim, mas eu não sabia amar direito naquela época. Achava que amor significava posse, controle. Sua mãe, ela merecia mais. Você alguma vez olhou para trás? Todos os dias, Caleb sussurrou, as palavras cruas de verdade, rasgando sua garganta como vidro quebrado. Mas me convenci de que era melhor assim, que eu tinha feito a escolha certa para minha carreira. Eu estava errado, tão terrivelmente errado. Lucas absorveu cada resposta em silêncio, sua expressão inalterada, embora algo brilhasse em seus olhos. Talvez o reconhecimento da dor na voz do pai, ou talvez apenas o cálculo de sua sinceridade. Finalmente, ele se endireitou na cadeira, sua decisão tomada. Se você quer uma chance de estar em nossas vidas, não venha até nós como um bilionário tentando consertar as coisas com dinheiro. Prove seu valor. As palavras atingiram Caleb como golpes físicos, cada sílaba encontrando seu alvo com precisão devastadora. Não se tratava de sua riqueza ou influência, coisas nas quais ele sempre confiou para resolver problemas. Tratava-se de algo muito mais valioso e muito mais difícil de conquistar: confiança. Ambos se levantaram, o arrastar das cadeiras contra o chão do terraço, cortando o ar da noite. Lucas estendeu a mão, o gesto deliberado e medido. Não era perdão, ainda não, mas era algo próximo de uma oportunidade, uma fresta em uma porta que estivera selada por décadas. Caleb apertou-a, sentindo o peso daquele momento se acomodar em seus ossos, sabendo que essa poderia ser sua única chance. De um canto escuro da rua abaixo, Adrian observava a troca, seu maxilar tão apertado que doía, músculos se movendo sob a pele. Suas mãos se fecharam em punhos ao verem o aperto de mãos, traição e fúria, queimando em seu peito como ácido, ameaçando consumi-lo por completo. Ver seu irmão estender até mesmo esse pequeno ramo de oliveira ao pai parecia a mais profunda traição, uma ferida que cortava mais fundo do que qualquer pecado passado de Caleb. Adrian irrompeu pela porta do apartamento de Lucas sem bater, o rosto contorcido de raiva. A porta bateu contra a parede com força suficiente para fazer tremer os quadros próximos, fazendo um deles balançar perigosamente no gancho. Lucas, sentado no balcão da cozinha com um laptop aberto, nem sequer se mexeu, já acostumado ao temperamento explosivo do irmão ao longo dos anos. Você se encontrou com ele?
A voz de Adrian era baixa e perigosa, mal contendo sua fúria. Seu peito arfava a cada respiração, os punhos cerrados ao lado do corpo. Lucas fechou o laptop lentamente, virando-se para encarar o irmão com uma calma ensaiada. O suave clique do computador se fechando parecia ecoar no silêncio tenso. Sim, eu queria respostas. Você acha que ele merece isso? As mãos de Adrian tremiam, os nós dos dedos brancos enquanto ele segurava a borda do balcão. Um músculo se contraiu em sua mandíbula enquanto ele lutava para manter o controle. As luzes da cidade filtravam-se pelas janelas do chão ao teto, lançando longas sombras pelo apartamento moderno. O brilho distante do tráfego abaixo pintava padrões móveis no teto. Lucas se levantou, mantendo a compostura apesar da tensão que crepitava no ar. Eu acho que nós merecemos respostas. A risada de Adrian foi amarga e cortante, como vidro quebrado. Respostas? Deixe-me te dar algumas respostas. Ele se aproximou, apontando um dedo no peito de Lucas, perto o suficiente para que Lucas pudesse sentir o cheiro de café em sua respiração. Lembra como a mamãe trabalhava em 3 empregos para nos sustentar? Lembra como ela chegava em casa à meia-noite, exausta, com os pés inchados naqueles sapatos baratos de garçonete, mas ainda assim fazia questão de nos ajudar com o dever de casa? A fachada calma de Lucas rachou ligeiramente, a dor passando por suas feições. Seus dedos tamborilavam nervosamente contra a coxa, traindo seu desconforto. Você estava ocupado demais com o nariz nos livros para perceber. Adrian continuou, sua voz aumentando a cada palavra, ecoando nos altos tetos do apartamento. Mas eu a ouvi, Lucas. Todas as noites, chorando até dormir enquanto você estudava para seus preciosos exames de entrada na Ivy League. Seus soluços abafados através daquelas paredes finas como papel. Você acha que uma desculpa esfarrapada dele apaga isso? Não se trata de apagar nada, Lucas argumentou, passando a mão pelos cabelos, desarrumando sua aparência normalmente impecável. Mas não deveríamos pelo menos ouvir o que ele tem a dizer? As pessoas podem mudar. Pessoas como ele não mudam. O punho de Adrian desceu com força sobre o balcão, fazendo a caneca de café vazia de Lucas tremer. Eles apenas encontram novas maneiras de manipular, novas maneiras de ferir, novas formas de destruir tudo de bom que encontram pelo caminho. Você não pode ter certeza disso. Adrian recuou, o desgosto estampado em seu rosto. Sua voz caiu para um sussurro gélido, de alguma forma mais cortante do que seus gritos, cada palavra precisa e incisiva. Se você o deixar entrar, estará traindo a mamãe, simples assim. Ele se virou e saiu furioso, batendo a porta com tanta força que as paredes tremeram. Uma foto emoldurada finalmente perdeu a batalha contra a gravidade e caiu no chão. Lucas afundou de volta no banco do bar, o peso das palavras do irmão pressionando seus ombros. A cidade se estendia diante dele, através das janelas, um labirinto de luzes cintilantes e edifícios sombreados, mas ele mal a via. Sua mente dividida entre as décadas de sacrifício de sua mãe e a curiosidade inegável sobre o pai que nunca conheceu. Do outro lado da cidade, em seu escritório na cobertura, Caleb lia um e-mail de Vincent Monroe, seu sangue gelando diante da ameaça velada. As palavras brilhavam ameaçadoramente na tela do escritório que escurecia. Ou você se retira da fusão com a Brooks, ou verá tudo o que construiu desmoronar. Você não é o único com segredos, Caleb. E alguns segredos valem mais do que outros. Escolha sabiamente. A sala de reuniões revestida de mogno parecia menor do que o habitual enquanto Caleb estava à cabeceira da mesa, seus slides de apresentação refletindo na superfície polida. Ele já havia feito centenas de apresentações como aquela antes, mas hoje parecia diferente.
A fusão com a Brooks deveria ser seu grande feito, um negócio bilionário que consolidaria seu legado. Como podem ver pelas projeções, Caleb gesticulou para a tela, sua voz carregando a autoridade de sempre. Essa fusão aumentará nossa participação de mercado em 35% apenas no primeiro ano. Foi então que James Wilson, o diretor financeiro, empurrou sua cadeira para trás e se levantou. O som metálico contra a madeira fez vários membros do conselho estremecerem. Desculpe interromper, Sr. Cole, mas há algo que o conselho precisa saber. Ele pigarreou, ajustando seus óculos de aro fino. Esta manhã, nossas contas foram sinalizadas para uma investigação federal de fraude. A sala ficou mortalmente silenciosa. A mão de Caleb, ainda levantada em direção à tela, congelou no meio do gesto. O quê? Acesse. Tem preocupações sobre padrões irregulares em nossos relatórios financeiros. Wilson continuou, sua voz firme, mas seus olhos evitando Caleb. Especificamente, transações ligadas às suas contas pessoais. A mente de Caleb disparou. Isso não era possível. Ele havia sido cuidadoso, meticuloso até. Isso é ridículo. Deve haver algum engano. Mas ao olhar ao redor da mesa, viu os olhares furtivos, os acenos sutis entre os membros do conselho. Theodore Richards, seu aliado de longa data, de repente estava muito interessado em sua xícara de café. Sarah Chen, que o apoiara em 3 aquisições hostis, não conseguia encará-lo. Exijo uma explicação. A voz de Caleb ecoou pela sala. Quem autorizou essa investigação? O Conselho tem a responsabilidade de cooperar com as autoridades federais, respondeu Wilson, com um tom irritantemente calmo. Talvez devêssemos adiar a discussão sobre a fusão até que essa questão seja resolvida. De volta ao seu escritório, os dedos de Caleb tremiam enquanto discava o número de Richard. Seu investigador atendeu no primeiro toque. Diga-me o que está acontecendo, Caleb exigiu. A voz de Richard era sombria. Isso não é apenas uma investigação. É sabotagem. Alguém está mexendo os pauzinhos para tirá-lo do jogo. Houve uma pausa. As provas que estão usando são fabricadas, mas são boas. Muito boas. A mandíbula de Caleb se contraiu. Monroe. Do outro lado da cidade, em seu escritório moderno e elegante, Lillian assistia às notícias de última hora em uma tela montada na parede. A manchete passava na parte inferior. CEO da Cole Industries sob investigação federal. Ações despencam. Sua assistente pairava nervosamente à porta. Devemos divulgar um comunicado? A imprensa está pedindo comentários. Os lábios de Lillian se curvaram em um pequeno e frio sorriso. Caleb Cole construiu seu império na arrogância. Vamos ver como ele se sai sem ela. Ela voltou para o computador, dispensando as notícias com um gesto de mão. As próximas 24 horas passaram como um borrão. O acesso de Caleb às principais contas financeiras foi suspenso. Grandes investidores começaram a se retirar, com a confiança abalada. Seu telefone vibrava constantemente com ligações de acionistas em pânico e membros do conselho exigindo respostas. Em seu escritório na cobertura, agora mais parecido com uma prisão do que um refúgio, Caleb observava seu império desmoronar através das janelas do chão ao teto. Seu tablet exibia uma cascata de números vermelhos, preços das ações em queda livre. A fusão com a Brooks estava morta. Anos de trabalho, destruídos em um dia. Ele olhou para seus contatos no telefone. Os nomes se misturavam. Associados de negócios, políticos, celebridades, mas nenhum deles ajudaria. Nenhum deles atenderia suas ligações agora. As únicas pessoas que poderiam entender a verdade, que talvez pudessem ajudá-lo a lutar de volta, eram justamente aquelas que tinham todos os motivos para vê-lo cair, seus filhos e a mãe deles.
Lucas estava em seu escritório, assistindo às notícias financeiras em seu tablet. As manchetes estavam por toda parte. Coal Industries em crise, CEO sob investigação. Império à beira do colapso. Seus dedos tamborilavam na mesa enquanto absorvia os detalhes, cada toque ecoando sua crescente preocupação. As previsões de mercado eram sombrias, mostrando quedas acentuadas nos preços das ações e a confiança dos investidores despencando a cada hora. No final do corredor, a risada de Adrian ecoava pelo prédio, aguda e amarga. "O karma finalmente está alcançando-o", ele gritou, claramente se deleitando com o espetáculo. A satisfação na voz de Adrian não conseguia esconder completamente a tensão subjacente. Max passou por ali com o casaco de chefe, jogado sobre o ombro, dando uma olhada nas notícias. Seu uniforme de cozinha estava manchado de molho do trabalho de preparação daquela manhã. Rico perdendo dinheiro, história tão velha quanto o tempo. Ele deu de ombros, mas seus olhos demoraram um pouco mais do que o tom casual sugeria. Lucas não conseguia afastar a sensação de desconforto que se instalava em seu estômago. Algo nisso parecia errado, muito calculado, muito preciso. Ele pegou suas chaves e saiu, enviando uma mensagem rápida para Caleb. Café, mesmo lugar. Seus dedos hesitaram por um momento antes de enviar. O bar na cobertura estava vazio tão cedo pela manhã. As cadeiras ainda empilhadas da noite anterior. Caleb estava diferente. Seu terno impecável estava ligeiramente amassado, olheiras denunciando seu cansaço. Ele não tinha mais a mesma arrogância de antes. Seus ombros, levemente curvados como se carregassem um peso invisível. "O que você vai fazer agora?" Lucas perguntou sem rodeios, analisando o rosto do pai em busca de qualquer sinal do empresário manipulador que lembrava da infância. A mandíbula de Caleb se contraiu, o sol da manhã destacando as novas linhas ao redor de sua boca. "Vou reconstruir. Do nada, se for preciso." Sua voz era firme, determinada. Havia algo diferente nele, uma autenticidade crua que não existia antes, substituindo sua fachada polida habitual. Lucas se recostou, ponderando. "Você está em apuros. Monroe não está apenas atrás de você, ele quer te destruir." A brisa da manhã trazia o cheiro de café e pães frescos da cozinha abaixo. Do outro lado da cidade, Lillian andava de um lado para o outro em seu escritório, os saltos batendo no piso de madeira como um metrônomo marcando o tempo. Os jornais da manhã estavam espalhados sobre sua mesa, cada manchete gritando a queda de Caleb. Ela queria isso, não queria? Vê-lo despojado de tudo? Seus dedos bem cuidados traçaram uma manchete particularmente dura, mas algo a incomodava. Monroe era implacável, metódico. Se ele estava vindo atrás de Caleb com tanta força, o que o impediria de voltar sua atenção para ela em seguida? Para os filhos deles? O pensamento lhe causou um arrepio, apesar do sol quente da manhã entrando pelas janelas do escritório. Ela apertou o interfone, sua decisão tomada. "Janet, vem aqui, por favor." Sua assistente apareceu momentos depois, caderno pronto, caneta à espera. "Marque uma reunião com Vincent Monroe", Lillian ordenou, a voz firme e decidida. Ela não deixaria que seus filhos se tornassem danos colaterais nessa guerra. Enquanto isso, o telefone de Caleb vibrou no bolso. Um número desconhecido. Ele abriu a mensagem, seus olhos se arregalando levemente com o conteúdo, uma esperança cintilando em seu rosto cansado. "Talvez devêssemos conversar, Minus Max." A mensagem era simples, mas representava algo que Caleb não ousava esperar. Uma chance. Seu filho mais novo estava tentando se aproximar. Não era um pedido de perdão, nem de aceitação, mas uma possibilidade. Suas mãos tremiam levemente enquanto lia a mensagem novamente, temendo que ela desaparecesse se desviasse o olhar.
O lounge privado de Vincent Monroe exalava luxo, com suas poltronas de couro e iluminação suave, criando uma atmosfera de intimidade exclusiva. O sutil aroma de madeira envelhecida e charutos caros pairava no ar, testemunhando os incontáveis acordos selados dentro dessas paredes. Os saltos de Lillian ressoavam no chão polido enquanto ela entrava, seu terno azul marinho contrastando com o brilho âmbar acolhedor do ambiente. Vincent estava junto ao bar, girando um líquido âmbar em um copo de cristal, seu sorriso ensaiado se espalhando pelo rosto, enquanto a observava se aproximar através do reflexo no espelho antigo atrás do bar. Lillian, ele ronronou, abrindo os braços em boas-vindas, os abotoaduras prateados captando a luz. Faz tempo demais. Posso te oferecer uma bebida? O uísque tem 30 anos, sua idade favorita, se bem me lembro. Lillian permaneceu de pé, com uma expressão fria e controlada, os ombros erguidos com a confiança de quem já enfrentou inúmeras tempestades. Vamos direto ao ponto, Vincent. O que você quer? O sorriso de Vincent não vacilou enquanto ele se acomodava em uma das poltronas macias, gesticulando para que ela fizesse o mesmo. O couro rangeu suavemente sob seu peso. Sempre direto aos negócios. É isso que sempre admirei em você. Ele tomou um gole medido do copo, estudando-a por cima da borda, seus olhos calculistas por trás da fachada amigável. Tenho certeza de que você viu as notícias sobre nosso amigo em comum. Se você se refere à situação atual de Caleb, sim, estou ciente. A voz de Lillian manteve-se neutra, sem revelar nada, embora suas unhas perfeitamente cuidadas pressionassem levemente a palma da mão. Vincent inclinou-se um pouco para a frente, sua postura casual mascarando algo mais sombrio, como uma luva de veludo escondendo um punho de aço. O império de Caleb está desmoronando. Fique fora disso, e seu império permanecerá intacto. As palavras dele pairaram no ar entre os dois. A ameaça clara, apesar do tom agradável, pontuada pelo suave tilintar do gelo contra o vidro. Os dedos de Lillian apertaram imperceptivelmente a bolsa, o couro macio moldando-se ao seu aperto. Ela conhecia bem esse jogo. Já o jogara muitas vezes. Cada palavra agora precisava de consideração cuidadosa, como movimentos em um tabuleiro de xadrez. A queda de Caleb é obra dele próprio. Não tenho interesse em salvá-lo. O sorriso de Vincent se alargou, mas não alcançou os olhos, que permaneceram frios e afiados como a geada do inverno. Ele se levantou, ajustando o terno caro com precisão ensaiada. Ótimo, porque eu odiaria ver seu pequeno império desmoronar também. Ele se dirigiu ao bar de costas para ela, um gesto calculado de desprezo. O tilintar do gelo ressoou novamente enquanto ele se servia de mais uma bebida, um som que parecia ecoar como um ponto final. Quando Lillian saiu do lounge, sua expressão controlada vacilou por um breve instante. A máscara que ela usava tão perfeitamente se quebrou o suficiente para revelar um lampejo de preocupação em seus olhos, um vislumbre da turbulência que fervilhava sob sua fachada cuidadosamente mantida. Sua mão tremeu levemente ao pressionar o botão do elevador, o metal frio ajudando a acalmar seus pensamentos acelerados. As palavras de Vincent ecoavam em sua mente, misturando-se com memórias de batalhas passadas e medos presentes. E pela primeira vez, desde que toda essa situação começou, ela se viu questionando sua postura de não intervenção. O peso da decisão pressionava seus ombros como um fardo físico, enquanto as portas do elevador se fechavam com um suave sussurro. O café estava escondido em uma rua tranquila, longe do movimentado distrito comercial onde ambos os homens costumavam operar. Max estava sentado em frente a Caleb,
seus dedos traçando distraidamente a borda de sua xícara de café, a cerâmica lisa e quente sob seu toque. A luz da manhã filtrava pelas janelas, lançando sombras suaves sobre seus rostos, sombras que destacavam o quanto eles se pareciam, apesar dos anos de distância. A semelhança era quase dolorosa de observar. "Eu não te odeio", disse Max finalmente, rompendo o silêncio que se estendia entre eles como algo vivo. Sua voz era firme, medida, tão diferente da fúria de Adrian ou da distância calculada de Lucas. "Mas eu também não te conheço. Você é basicamente um estranho que por acaso compartilha meu DNA." Caleb assentiu, lutando contra a vontade de preencher o silêncio com explicações ou promessas que soariam vazias até para seus próprios ouvidos. Em vez disso, ele esperou, observando o rosto de seu filho mais novo. Um rosto que carregava ecos de suas próprias feições, suavizadas pelo que ele supunha ser a influência de Lillian. A curva suave de seu queixo, a maneira como seus olhos se enrugavam nos cantos, tudo lembranças dolorosas do que ele havia deixado para trás. Max tomou um gole de seu café. Então começou a falar sobre sua jornada para se tornar chefe. Suas palavras pintavam quadros vívidos de noites tardias em cozinhas quentes, de queimaduras e cortes adquiridos enquanto aprendia seu ofício. Ele falou sobre começar de baixo, lavando pratos e descascando vegetais, até suas mãos ficarem em carne viva, subindo na carreira por pura determinação e uma paixão inabalável pela comida. "Ninguém me deu nada", explicou Max, seus olhos focados em algo distante, talvez revendo aquelas longas noites de luta. "Tive que lutar por cada oportunidade, e entre a raiva de Adrian e a ambição de Lucas." Ele deu de ombros, um gesto que carregava anos de neutralidade praticada, um movimento tão ensaiado que parecia quase coreografado. Alguém precisava ser o calmo, o pacificador. Mamãe precisava que pelo menos um de nós fosse estável. Caleb escutava. Realmente escutava. Talvez pela primeira vez na vida. Ele enxergava o peso que seu filho carregava, não apenas de seus próprios sonhos, mas de manter os irmãos com os pés no chão, equilibrados. Era um papel que Max não havia escolhido, mas que aceitou com graça, tornando-se o pilar emocional da família quando mais precisavam. "Não sei se quero você na minha vida", Max admitiu finalmente, encarando Caleb com uma franqueza que parecia um golpe físico. Sua voz era suave, mas firme, sem deixar espaço para discussão. "Mas achei que deveria pelo menos te ouvir. Todo mundo merece isso." O momento pairava entre eles, frágil como vidro soprado, cheio de potencial e perigo em igual medida. Então o telefone de Caleb vibrou, quebrando o silêncio. Ele quase ignorou, mas algo na expressão de Max, um leve aceno, uma inclinação compreensiva da cabeça, deu-lhe permissão para atender. "Senhor." A voz de Richard estava tensa, urgente, carregada de uma ansiedade mal contida. Alguém dentro da sua empresa acabou de vender documentos confidenciais para Monroe. O dano é extenso. A mão de Caleb apertou o telefone até os nós dos dedos ficarem brancos. Seu próprio conselho, pessoas em quem ele confiava, o haviam traído. Ele sabia, com uma certeza esmagadora, que esse era o golpe final que Monroe havia planejado, a faca destinada a deslizar entre suas costelas quando ele menos esperasse. Adrian estava sentado em seu escritório mal iluminado, cercado por várias telas de computador, exibindo registros financeiros e dados de vigilância. Seus dedos voavam pelo teclado, cada clique o aproximando de uma verdade que ele não tinha certeza se queria descobrir. O leve zumbido dos eletrônicos preenchia o ambiente enquanto fluxos de dados passavam diante de seus olhos cansados. Anos de trabalho em segurança o ensinaram a confiar em seus instintos, e agora cada um deles gritava perigo.
Os documentos espalhados pelas telas pintavam um quadro perturbador. As aquisições recentes de Monroe, seus movimentos estratégicos no mercado, tudo formava um padrão. Pequenos detalhes que pareciam insignificantes por si só de repente se conectavam como peças de um quebra-cabeça sinistro. O maxilar de Adrian se contraiu à medida que ele ligava os pontos, seu estômago revirando a cada nova revelação. Monroe não estava apenas orquestrando a queda de Caleb. Ele estava se posicionando para assumir a empresa de Lillian também. Droga, Adrian murmurou, passando a mão pelos cabelos. Seus dedos se enroscaram nos nós. Há quanto tempo ele estava ali sentado? As evidências eram claras. Empresas de fachada, transações ocultas, posicionamento estratégico de pessoa-chave em ambas as empresas. Monroe estava jogando um jogo longo, e estava jogando bem, bem demais. Com o coração batendo forte contra as costelas, Adrian pegou suas chaves e foi direto para o escritório de Lucas. O corredor parecia mais longo do que o normal, enquanto sua mente fervilhava com as implicações. Ele encontrou o irmão mergulhado em pilhas de papel, com uma expressão exausta, mas concentrada, a luz do abajur projetando sombras em seu rosto. "Precisamos conversar", disse Adrian, fechando a porta atrás de si com um clique suave. "Agora." Lucas levantou o olhar, percebendo a urgência na voz do irmão. "O que aconteceu?" Adrian espalhou os documentos sobre a mesa de Lucas, suas mãos tremendo levemente, enquanto apontava as conexões que havia descoberto. Xícaras de café e pilhas organizadas de papéis foram empurradas de lado em sua pressa. "Não me importa o que você pensa sobre Caleb, mas Monroe está agindo contra a mamãe. Precisamos agir." Lucas examinou as evidências, sua expressão tornando-se mais sombria a cada momento, a cor lentamente desaparecendo de seu rosto. As implicações eram claras. O plano de Monroe era metódico e implacável. Ele destruiria Caleb primeiro, usando-o como distração enquanto se posicionava para atacar o império de Lillian. A ideia da vulnerabilidade da mãe fez o sangue dos dois irmãos gelar. "Se não impedirmos isso", Lucas disse lentamente, seus dedos traçando a borda de um documento particularmente incriminador. "Tudo o que a mamãe construiu vai desaparecer. Tudo pelo que ela se sacrificou por nós." Adrian assentiu, com uma expressão sombria. "Exatamente. E por mais que eu odeie admitir." Ele fez uma pausa. As palavras tinham um gosto amargo em sua boca, como café velho. "Não podemos lutar contra isso sozinhos." De volta ao seu escritório, Adrian encarou o telefone por um longo momento antes de discar o número de Caleb. Seu reflexo na tela escura mostrava o quanto essa decisão o atormentava. Cada toque do telefone parecia uma eternidade, até que, finalmente, Caleb atendeu. "Adrian." A voz de Caleb era cautelosa, surpresa, com um tom de esperança que fez o maxilar de Adrian se contrair ainda mais. "Não se engane." Adrian disparou, sua voz cortante e irritada. Sua mão livre se fechou em punho sobre a mesa. "Ainda não quero nada com você. Mas se Monroe acha que pode ir atrás da minha mãe, ele está muito enganado." O silêncio do outro lado se estendeu por um momento antes de Caleb falar. "O que você precisa?" "Da sua ajuda." Adrian disse com dificuldade, cada palavra parecendo vidro quebrado em sua garganta. "Monroe não está mirando só em você. Ele está atrás da mamãe também. E eu não vou deixar isso acontecer. O inimigo do meu inimigo é meu aliado." Com essas palavras, não ditas pairando entre eles, pai e filho começaram a planejar seu contra-ataque. A guerra estava oficialmente declarada, e as apostas não poderiam ser mais altas. Caleb ajeitou a gravata e alisou o paletó sob medida enquanto entrava na sala de reuniões. O sol da manhã
entrava pelas janelas do chão ao teto, projetando longas sombras sobre a mesa de mogno polida. Mas o clima estava longe de ser iluminado. Rostos que ele conhecia há anos, rostos que antes se iluminavam com respeito e admiração, agora exibiam máscaras de fria indiferença. Alguns nem sequer conseguiam encará-lo, com os olhos fixos em seus tablets ou na pilha de papéis à sua frente. Sr. Cole, disse Harrison, seu diretor financeiro há 15 anos, de pé rigidamente na cabeceira da mesa onde Caleb costumava presidir. Convocamos esta reunião de emergência para tratar de recentes desenvolvimentos. Sua voz vacilou levemente na última palavra. Caleb ocupou seu lugar habitual, notando como os outros membros do conselho se afastaram ligeiramente, suas cadeiras raspando no chão em um coro desconfortável. A cadeira de couro, que antes parecia um trono, agora parecia o banco dos réus, fria e inóspita. Papéis foram distribuídos com precisão mecânica, e o estômago de Caleb afundou ao ler a primeira linha. O texto em negrito parecia pulsar na página. Moção para remoção imediata do CEO. As evidências de má conduta financeira são avassaladoras, continuou Harrison, sua voz firme, mas ensaiada, como um ator que praticou suas falas muitas vezes. O conselho perdeu a confiança em sua liderança. Não vemos um caminho a seguir com você no comando. Um a um, eles votaram, mãos erguidas contra ele como facas em suas costas. Cada uma nova traição. Eram pessoas em quem ele confiava, pessoas que ele havia orientado, cujas cartas de recomendação para a faculdade dos filhos ele havia escrito, cujos casamentos ele havia comparecido. Agora, eles estavam ali, executando o plano de Monroe perfeitamente, com expressões impenetráveis. Por votação majoritária, Caleb Cole está, a partir deste momento, removido de todas as posições executivas. As palavras de Harrison ecoaram na sala silenciosa como o martelo de um juiz. A segurança esperava do lado de fora, 2 homens de terno escuro que o cumprimentavam todas as manhãs há anos. Agora, eles o escoltavam até seu escritório, como um criminoso comum, pairando enquanto ele colocava seus pertences pessoais em uma caixa de papelão. Seu império, construído ao longo de 3 décadas de determinação implacável e incontáveis sacrifícios, desmantelado em menos de 30 minutos. Horas depois, Caleb estava sozinho em seu escritório em casa, cercado por telas exibindo a cobertura jornalística de sua queda. A luz azul dos múltiplos monitores lançava um brilho fantasmagórico em seu rosto, enquanto todas as grandes redes transmitiam a notícia. Urgente, Caleb Cole, destituído de sua própria empresa. Império em ruínas, mudança chocante na liderança da Cole Industries. De titã caído, o fim do reinado de Caleb Cole. Seu telefone não parava de vibrar. Repórteres, advogados, falsos amigos oferecendo simpatia vazia e um prazer mal disfarçado em sua queda. Ele ignorou todos, os nomes se misturando na tela. O uísque em seu copo de cristal permanecia intocado, o líquido âmbar capturando a luz do dia que se esvaía. Pela primeira vez, desde que era um jovem, começando com nada além de ambição e determinação, Caleb Cole não tinha nada. O silêncio de sua enorme casa o envolvia como um peso físico. O telefone tocou novamente. Ele quase o ignorou, pensando que era mais um repórter em busca de declarações, ou talvez Richard com mais más notícias sobre os danos crescentes. Mas algo o fez olhar para a tela. Seu coração parou, o ar congelando em seus pulmões. Lillian. Sua mão tremeu levemente ao atender, sua voz mal passando de um sussurro. Lillian, eu avisei para você ficar fora da minha vida. A voz dela era calma, mas carregava uma firmeza subjacente. A voz de alguém que lutou para chegar onde estava, que conhecia o gosto da traição e da sobrevivência.
a voz que ele um dia amou e depois perdeu. Caleb fechou os olhos, apoiando-se na mesa, esperando o golpe final que completaria sua destruição. Mas o que veio a seguir o surpreendeu, enviando uma descarga elétrica através de sua postura derrotada. Mas se Monroe vier atrás de mim, não vou deixá-lo vencer. Houve uma pausa, carregada de significado e anos de história não dita. Então levante-se, Caleb, porque estamos prestes a entrar em guerra. As palavras dela tinham o peso de uma ordem, acendendo uma fagulha de esperança na escuridão de seu desespero. Caleb estava sentado em seu escritório vazio, o sol poente projetando longas sombras sobre a mesa vazia, onde seu império um dia existira. As janelas de parede a parede ofereciam uma vista panorâmica da cidade que ele um dia governou, mas agora parecia olhar para o reino de um estranho. Seu terno de grife, que costumava usar como armadura, pendia frouxo em seu corpo, após dias de quase jejum. A cadeira de couro sob ele, outrora um trono de poder, agora parecia grande demais, vazia demais. À sua frente, Lillian estava elegantemente sentada em uma cadeira de visitante, sua presença ao mesmo tempo familiar e estranha. Seus olhos escuros o estudavam com o cálculo cuidadoso de alguém avaliando um possível risco. O leve tamborilar de seus dedos bem cuidados contra o joelho traía sua atenção interna. "Você queria fazer parte desta família?" Ela perguntou, sua voz carregando o peso de 19 anos de ausência. "Então prove que pode lutar por algo além de si mesmo." Ela se inclinou ligeiramente para a frente, seu olhar firme e desafiador. As palavras o atingiram mais forte do que qualquer perda nos negócios jamais havia atingido. Ele assentiu lentamente, entendendo o teste que estava diante dele. Sua garganta apertou com arrependimentos não ditos. Mais tarde naquela noite, eles se reuniram na propriedade de Lillian. A tensão densa o suficiente para ser cortada com uma faca. A sala de estar grandiosa, com seus móveis de couro ricos e detalhes em madeira quente, parecia uma sala de guerra. Fotos de família alinhavam as paredes, testemunhas silenciosas de anos de memórias das quais ele não havia participado. Lucas estava sentado, ereto em uma poltrona, enquanto Max se apoiava em uma estante, passando os dedos distraidamente pelos livros. Adrian estava perto da janela, braços cruzados, sua postura transparecendo desconfiança, sua silhueta uma sombra escura contra o céu noturno. "Monroe vem comprando pessoas há anos", explicou Adrian, sua voz firme e profissional, a experiência em aplicação da lei evidente em seu tom. "Ele tem uma rede de contas offshore. A trilha do dinheiro está lá, só precisamos encontrá-la." Lucas pegou seu tablet, os dedos voando pela tela, a luz azul iluminando sua expressão concentrada. "O ponto fraco dele é a arrogância. Ele se acha intocável, o que o faz ser descuidado. Está deixando pistas sem nem perceber." Max assentiu, acrescentando: "Ele também está mirando nossos fornecedores, pequenas empresas na maioria, forçando-os a quebrar contratos." Ele se endireitou, seu comportamento geralmente relaxado, endurecendo com preocupação. "Algumas dessas são famílias que conheço pessoalmente." Caleb ouvia atentamente, engolindo seu orgulho a cada momento que passava. A ironia não lhe escapava. Ele mesmo já fora o tipo de empresário de quem outros alertavam. Ele se virou para Lucas, o filho que herdara seu tino para negócios, mas nenhuma de suas táticas impiedosas. "Por onde começamos?" Os lábios de Lucas se curvaram em um sorriso conhecedor, vendo pela primeira vez não o CEO frio das manchetes, mas um homem disposto a aprender um novo caminho. "Começamos jogando o jogo dele melhor do que ele." Seus dedos pararam sobre o tablet, um plano já se formando. Antes de se dispersarem, Adrian puxou Lillian de lado, perto do hall de entrada.
onde fotos de família mostravam os meninos crescendo de crianças a homens. Sua voz era baixa, protetora, carregando o peso de anos observando sua mãe reconstruir sua vida. Se ele estragar tudo, avisou, mandíbula tensa com a raiva mal contida, seu treinamento policial evidente em sua postura. Serei eu quem o fará se arrepender. Lucas estava curvado sobre seu laptop na sala dos fundos do restaurante de Max, seus dedos voando pelo teclado com precisão treinada. Ao seu lado, Max mexia no celular, trocando mensagens rapidamente com uma rede de fornecedores prejudicados pelas táticas de Monroe. O cheiro de alho e ervas vinha da cozinha, misturando-se com a tensão no ar. O barulho distante de panelas e vozes abafadas da equipe da cozinha fornecia um pano de fundo constante para a investigação deles. Encontrei algo, murmurou Max, mostrando o celular para Lucas, sua expressão sombria, mas determinada. Lembra do Tony do mercado de frutos do mar? Ele diz que Monroe está lavando dinheiro através das cadeias de suprimento de restaurantes. Ele tem provas de faturas inflacionadas de meses atrás. Lucas assentiu, seus olhos nunca deixando a tela enquanto seguia outra pista digital. Faz sentido. Negócios de alto volume de dinheiro são coberturas perfeitas. Ele puxou uma série de registros de transações, cada um levando a outra empresa de fachada, criando uma teia complexa de enganos. Olhe este padrão. Toda sexta-feira, exatamente às 3 da manhã. Preciso demais para ser coincidência. Do outro lado da cidade, Adrian guiava Caleb pelas sombras de um distrito de armazéns abandonados, movendo-se com rapidez e propósito. Os sapatos caros de Caleb faziam um barulho alto demais no concreto, fazendo Adrian se encolher a cada passo ecoante. Você consegue fazer mais barulho? Ele sibilou, lançando um olhar irritado por cima do ombro. Caleb tentou pisar mais leve, sentindo-se completamente fora de seu ambiente naquele cenário sombrio. Esse mundo de vigilância e furtividade era o domínio de Adrian, e isso era evidente. Seu filho se movia como um fantasma, cada passo calculado e silencioso, sua linguagem corporal revelando anos de treinamento e experiência. Eles chegaram ao destino, um antigo escritório de fábrica com vista para um espaço de reunião. Através das janelas sujas, marcadas por anos de abandono, eles observaram Monroe cumprimentar vários homens e mulheres bem vestidos. Adrian montou seu equipamento de gravação com facilidade prática, seus movimentos rápidos e eficientes na escuridão. Aqueles são senadores estaduais, Caleb sussurrou, reconhecendo rostos de eventos beneficentes e funções empresariais. Seu estômago revirou ao ver tamanha corrupção descarada. Cala a boca e escuta, Adrian ordenou, ajustando seu microfone direcional com mãos firmes. A voz de Monroe soou clara, carregada de arrogância. O império de Lillian Cole está maduro para ser tomado. Assim que empurrarmos essas mudanças regulatórias, a empresa dela não terá chance. Ela nem vai saber o que a atingiu. Os punhos de Caleb se cerraram ao lado do corpo, seus nós dos dedos brancos de raiva contida. Mas antes que pudesse reagir, um feixe de luz varreu o esconderijo deles, cortando a escuridão. Temos companhia? Adrian rosnou, já em movimento. Eles dispararam justo quando gritos irromperam atrás deles, passos ressoando no concreto. Adrian os conduziu por um labirinto de corredores e salas de armazenamento, seu treinamento em segurança evidente em cada movimento decisivo. Caleb lutava para acompanhar, seu coração batendo forte contra as costelas, suor encharcando sua camisa cara. Uma bala ricocheteou em metal próximo, o som agudo e aterrorizante no espaço fechado. Adrian empurrou Caleb para trás de um container,
ambos respirando pesadamente nas sombras. Após vários minutos tensos de movimentos estratégicos, se escondendo de cobertura em cobertura, eles finalmente despistaram seus perseguidores no labirinto do distrito de armazéns. Uma vez seguros, Adrian se voltou para Caleb, o rosto ruborizado de raiva e adrenalina. "Você quase nos matou!" ele disparou, apontando um dedo para o peito do pai. Seus sapatos chiques poderiam muito bem ter sido um maldito farol. Caleb, ainda recuperando o fôlego, sentiu um sorriso inesperado se espalhar pelo rosto, apesar da gravidade da situação. "E eu achando que você não se preocupava comigo." As palavras saíram entre respirações pesadas. O olhar de Adrian poderia derreter aço, mas algo piscou em seus olhos. O menor indício de respeito relutante, rapidamente mascarado por sua habitual hostilidade. De volta à casa de Lillian, eles se reuniram no escritório dela, onde o calor da madeira contrastava fortemente com o frio do armazém que haviam deixado para trás. A gravação soava clara pelos alto-falantes, revelando os planos de Monroe para todos ouvirem. Lillian estava sentada à sua mesa, sua expressão se tornando cada vez mais sombria a cada palavra incriminadora, enquanto seus dedos tamborilavam ritmicamente na superfície polida. Quando a gravação terminou, ela se voltou para Caleb, seu olhar intenso e calculista. "Você disse que queria redenção?" Ela se inclinou para a frente, as mãos entrelaçadas sobre a mesa, o anel de casamento reluzindo, o mesmo que ainda usava apesar de tudo. "Então termine o que começou. Mostre-me que desta vez você fala sério." O escritório na casa de Lillian fervilhava de tensão enquanto eles se reuniam ao redor de sua mesa de mogno. Mapas e documentos cobriam a superfície, cada peça um potencial trunfo contra Monroe. "Precisamos atingi-lo onde dói mais, no bolso", disse Lillian, seus dedos deslizando pelo tablet. "Tenho contatos em todas as grandes firmas de investimento da cidade." Um sussurro sobre um acordo revolucionário e Monroe virá correndo. Lucas se inclinou para a frente, analisando as projeções financeiras. Ele se estendeu demais, tentando derrubar ambas as empresas. Se ele achar que está prestes a perder sua posição, ele vai entrar em pânico, completou Caleb, mostrando um vislumbre de sua antiga perspicácia nos negócios. E quando as pessoas entram em pânico, cometem erros. O plano de Lillian era elegante em sua simplicidade. Através de rumores cuidadosamente plantados e vazamentos estratégicos, criariam a ilusão de um grande negócio, um que devastaria a posição de mercado de Monroe se ele não entrasse primeiro. Adrian andava de um lado para o outro perto da janela, sua formação em segurança evidente na forma como ele constantemente examinava os arredores. Assim que ele morder a isca, precisaremos agir rápido. Ele não ficará vulnerável por muito tempo. A isca funcionou mais rápido do que qualquer um deles esperava. Em poucos dias, Monroe estava praticamente salivando pelo negócio fictício. Ele entrou em contato através de seus canais habituais, desesperado para garantir uma reunião com o que acreditava ser um poderoso investidor estrangeiro. Na realidade, ele estava caminhando direto para a armadilha deles. "A reunião está marcada para amanhã à noite", anunciou Lillian, olhando para cima do celular. "Sala privada no The Metropolitan Club. Monroe pensa que vai se encontrar com um representante de um grupo de investimentos de Singapura." Adrian verificou suas armas e equipamentos de vigilância, organizando tudo com precisão militar. "Precisaremos estar em posição cedo. A equipe de segurança de Monroe não é amadora." Caleb observava seu filho trabalhar, sentindo tanto orgulho quanto arrependimento pela expertise de Adrian. Antes de sair para se preparar, ele encontrou Max sozinho na cozinha, onde seu filho mais novo estava fazendo pães para aliviar o estresse, um hábito que aparentemente
havia desenvolvido anos atrás. Por que você ainda não escolheu um lado? Caleb perguntou em voz baixa, observando Max sovar a massa metodicamente. Max não levantou o olhar, suas mãos firmes no trabalho. Porque eu não sei se devo acreditar em você. Sua voz não era raivosa como a de Adrian, nem cautelosa como a de Lucas. Apenas sincera. Caleb assentiu, aceitando a simples verdade daquelas palavras. Então vou te dar um motivo para acreditar. Na noite seguinte, eles estavam se preparando para a operação. Adrian e Caleb se passariam por garçons, com fones de ouvido escondidos e câmeras disfarçadas como botões. Lucas faria a vigilância de uma van do lado de fora, enquanto Lillian monitorava tudo de seu escritório. A armadilha estava montada. Todas as peças estavam no lugar. Enquanto dirigiam em direção ao The Metropolitan Club, as luzes da cidade passavam borradas pelas janelas, e o peso do que estavam prestes a fazer pairava sobre todos eles. O armazém abandonado se erguia escuro e imponente contra o céu noturno. Suas janelas quebradas, refletindo a luz fraca da lua como dentes afiados. Lá dentro, os passos de Caleb ecoavam pelo espaço vazio, enquanto ele caminhava até o centro, seu coração disparado, mas sua expressão serena. O ar mofado enchia seus pulmões a cada respiração cuidadosa. O carro preto e elegante de Monroe parou do lado de fora, seu motor ronronando até silenciar, e momentos depois, o próprio homem entrou, ladeado por 2 seguranças corpulentos em ternos escuros combinando. Ora, ora! A voz de Monroe transbordava de escárnio, reverberando nas paredes de concreto. O poderoso Caleb Cole, reduzido a se encontrar em armazéns. Ele ajustou sua cara-gravata de seda com dedos bem cuidados, um sorriso debochado nos lábios finos. Você perdeu tudo, Cole. O que acha que vai fazer agora? Os lábios de Caleb se curvaram em um sorriso conhecedor, seus olhos firmes e inabaláveis. Algo que eu deveria ter feito há muito tempo. De sua posição oculta nas sombras, atrás de uma pilha de caixotes velhos, Adrian observava atentamente, sua câmera registrando cada momento, seu dedo firme no botão. Monroe começou a falar, ficando mais arrogante a cada minuto enquanto andava pelo chão, seus sapatos polidos estalando contra o concreto, enquanto detalhava seus planos para destruir as empresas de Caleb e Lillian. Os membros do conselho foram tão fáceis de comprar. Monroe se gabou, abrindo os braços. Um pouco de dinheiro aqui, algumas ameaças ali. Logo, vou possuir tudo o que você e aquela sua ex-mulher construíram. Cada centavo. Mas então os olhos de Monroe se estreitaram, algo perigoso cintilando em suas profundezas. Ele olhou ao redor do armazém, sua expressão escurecendo como nuvens de tempestade se formando. Você acha que sou idiota? Ele rosnou, sacando uma arma preta e elegante de seu paletó. Você realmente achou que eu não verificaria se havia vigilância? Tudo aconteceu de uma vez, como uma dança cuidadosamente orquestrada saindo de controle. Os homens de Monroe arrombaram as portas, armas em punho e prontas. Os instintos policiais de Adrian entraram em ação, e ele correu de seu esconderijo em direção a Caleb, seu coração martelando contra as costelas. Mas antes que pudesse alcançá-lo, Monroe apontou a arma, o cano brilhando na luz fraca. Caleb se moveu mais rápido do que Adrian jamais o vira, como um homem com metade de sua idade. Ele se lançou para frente, empurrando Adrian para o lado com uma força surpreendente, exatamente quando o disparo ecoou, ensurdecedor no espaço fechado. A bala atingiu o ombro de Caleb com um som nauseante e ele cambaleou para trás, o sangue já manchando seu caro terno cinza, espalhando-se como vinho derramado. Adrian ficou paralisado de choque, seu mundo de repente se movendo em câmera lenta, cada detalhe incrivelmente nítido. Caleb
com o rosto contraído de dor, encontrou o olhar de Adrian, seu rosto pálido, mas determinado. Vá, tire as provas daqui. Naquele momento, Adrian viu algo que nunca esperara ver nos olhos de Caleb Cole. Amor puro e incondicional, brilhando intensamente através da dor. Aquele não era o empresário calculista que os abandonara anos atrás. Aquele era um pai, disposto a tomar um tiro pelo filho sem hesitar. O caos explodiu ao redor deles como um barril de pólvora se incendiando. Tiros ecoaram pelo armazém, o som ricocheteando no metal e no concreto. Adrian agarrou o braço de Caleb e meio que o arrastou em direção à saída, se escondendo atrás de caixas enquanto as balas passavam zunindo, deixando marcas no metal. Conseguiram chegar ao carro de Adrian e ele empurrou Caleb para o banco do passageiro antes de pular para o volante, seus movimentos rápidos e precisos. Os pneus chiaram em protesto quando Adrian saiu em disparada do distrito de armazéns, suas mãos tremendo no volante, os nós dos dedos brancos de tensão. Ele continuava olhando para Caleb, que pressionava a mão contra o ombro sangrando, o rosto pálido e abatido, mas determinado. O sangue escorria entre seus dedos, manchando o banco de couro abaixo dele. A mente de Adrian corria como um trem desgovernado, pensamentos se atropelando uns aos outros. Tudo o que ele acreditava sobre Caleb estava sendo desafiado, suas certezas desmoronando como castelos de areia na maré. O homem que ele odiara por tanto tempo, o pai que amaldiçoara inúmeras vezes, acabara de tomar um tiro por ele sem hesitar. Seu pai acabara de salvar sua vida, e nada seria como antes. Os olhos de Caleb se abriram, as luzes fluorescentes duras o fazendo apertar os olhos contra o brilho implacável. Seu ombro latejava com uma dor surda e persistente que parecia pulsar no ritmo de seu coração, e o cheiro estéril de antisséptico enchia suas narinas, trazendo de volta memórias indesejadas de internações passadas. À medida que sua visão clareava lentamente, ajustando-se à luminosidade, ele encontrou Adrian sentado ao seu lado, braços cruzados firmemente sobre o peito. Sua expressão, uma mistura complexa de preocupação e frustração, que dizia muito sobre o relacionamento complicado deles. Não achei que você se importasse, Caleb conseguiu dizer, sua voz rouca, mas carregando um leve tom de diversão, apesar da dor que fazia cada palavra soar como lixa em sua garganta. Adrian soltou um suspiro forte, balançando a cabeça enquanto descruzava e cruzava os braços novamente. Você é um idiota, murmurou, mas havia menos veneno em suas palavras do que de costume, substituído por algo que soava quase como uma preocupação relutante. A porta se abriu com um clique suave que ecoou no silêncio do quarto, e Lillian entrou com passos firmes, seus saltos batendo no chão polido como um metrônomo. Seu rosto estava cuidadosamente composto, do jeito que ele lembrava tão bem, mas seus olhos traíam uma tempestade de emoções que ela não conseguia esconder completamente. Você poderia ter morrido, ela disse, a voz carregada de uma acusação que parecia vir de um lugar mais profundo do que apenas este incidente, trazendo anos de medo e raiva acumulados. Caleb tentou dar de ombros, mas imediatamente se arrependeu quando uma dor aguda atravessou seu ombro como um raio. Não seria a primeira vez que tomei uma decisão ruim, ele disse, as palavras carregando o peso de 2 décadas de erros. Algo na expressão de Lillian mudou. As bordas duras de sua raiva suavizando-se levemente, como gelo começando a derreter. Ela se aproximou da cama dele, seus dedos alisando distraidamente o cobertor já impecável perto de seus pés, um gesto nervoso que ele nunca tinha visto nela antes. A porta se abriu novamente e Lucas e Max entraram, ambos parecendo um tanto incertos sobre seu lugar naquele momento, hesitando entre avançar e ficar para trás. Eles se juntaram ao irmão,
formando um semicírculo ao redor da cama de Caleb, seus ombros quase se tocando. Pela primeira vez, todos os 3 filhos estavam juntos, olhando para ele não com ódio ou desconfiança, mas com algo mais próximo de compreensão, talvez até os primeiros sinais de aceitação. Caleb olhou para cada um de seus rostos, rostos que carregavam pedaços dele, de Lillian, da vida que ele havia jogado fora em sua busca cega por poder. Seu peito apertou de emoção ao finalmente entender a magnitude do que havia perdido todos aqueles anos atrás. Não era apenas uma família que ele havia abandonado. Era um futuro que ele nunca se deu a chance de conhecer, uma vida inteira de memórias que poderia ter tido. Adrian se mexeu na cadeira, o plástico rangendo levemente, enquanto ele quebrava o pesado silêncio. "Vamos terminar isso", ele declarou, a voz firme e determinada, carregando o peso de uma decisão que parecia falar por todos eles, juntos. A palavra pairou no ar entre eles, juntos, carregando o peso do perdão, não completo, mas começando a tomar forma. Eles não o estavam aceitando como o pai perfeito que nunca tiveram, mas como um homem que finalmente estava tentando acertar as coisas, que estava disposto a sangrar para protegê-los. E para Caleb, aquele vislumbre de possibilidade, aquela pequena brecha na armadura deles, era mais do que ele jamais ousou esperar em todos os seus anos de arrependimento. O sol da manhã filtrava-se pelas altas janelas da propriedade de Lillian enquanto a família Cole se reunia na espaçosa sala de estar. O ambiente estava carregado de determinação e propósito, cada um carregando uma parte do plano que derrubaria Vincent Monroe. A tensão que havia definido suas reuniões por meses transformou-se em uma energia focada, uma determinação compartilhada que os unia mais fortemente do que nunca. Lucas estava sentado à mesa de jantar, com o laptop aberto, os dedos voando pelo teclado enquanto preparava os documentos financeiros para divulgação. A luz azul da tela refletia em seus olhos intensos enquanto trabalhava. Esses registros mostram todas as transações ilegais que Monroe fez nos últimos 5 anos, ele explicou com a voz firme. Assim que isso sair na imprensa, a reputação dele estará arruinada. Cada negócio sujo, cada suborno, cada centavo de dinheiro lavado, e está tudo aqui. Max inclinou-se sobre o ombro do irmão, assentindo enquanto segurava o telefone. Seu sorriso habitual e descontraído foi substituído por uma concentração feroz. Meu contato na Comissão Bancária Internacional está pronto. No momento em que Lucas liberar esses documentos, as contas offshore de Monroe serão congeladas, cada centavo. Ele não vai conseguir nem comprar um café quando terminarmos. Adrian andava de um lado para o outro, perto da janela, com a confissão gravada segura em sua mão. Sua expressão era focada, quase predatória, seus passos marcando um ritmo constante no chão de madeira. "O FBI está esperando meu sinal. O vídeo prova tudo. As ameaças, os negócios ilegais, a tentativa de assassinato." Ele lançou um olhar para o ombro enfaixado de Caleb, apertando a mandíbula ao lembrar daquela noite. Eles não terão escolha a não ser agir. Monroe vai passar muito tempo atrás das grades. Lillian observava seus filhos trabalharem juntos, o orgulho evidente em seu leve sorriso. Ver seus meninos, unidos e determinados, trazia calor à sua expressão geralmente reservada. Caleb estava ao lado dela. Sua presença já não causava tensão no ambiente. Eles haviam se tornado uma unidade, unidos por um objetivo comum. Sua força silenciosa complementava a dela, uma parceria reconstruída das cinzas do passado. Em poucas horas, o plano se desenrolou como uma dança perfeitamente coreografada. O vazamento de Lucas atingiu todos os principais meios de comunicação simultaneamente, seu planejamento cuidadoso garantindo o máximo impacto.
Manchetes gritavam a corrupção de Monroe nas telas de televisão e nas redes sociais, cada revelação mais devastadora que a anterior. Os contatos bancários de Max agiram em seguida, congelando contas no valor de bilhões, cortando as rotas de fuga de Monroe uma a uma. As evidências de Adrian chegaram às mãos dos agentes do FBI que vinham construindo um caso contra Monroe há meses, a peça final de que precisavam para agir contra ele. O efeito foi imediato e devastador. O mundo cuidadosamente construído de Monroe desmoronou ao seu redor como um castelo de cartas em meio a uma tempestade. Seu telefone tocava incessantemente com investidores em pânico e membros do conselho furiosos, cada ligação trazendo a notícia de mais um apoiador abandonando o barco. Seus advogados não conseguiam acompanhar as evidências crescentes contra ele, suas táticas habituais inúteis diante da maré de verdades. Em desespero, Monroe ligou para a linha privada de Lillian. Sua voz, geralmente suave e controlada, falhou com uma raiva mal contida, a fachada de poder finalmente se quebrando. "Se eu cair, vou te levar comigo", ele rosnou pelo alto-falante, suas ameaças vazias diante de sua queda iminente. Lillian estava sentada à sua mesa, cercada por sua família, sua postura relaxada e confiante. Anos enfrentando ameaças a haviam preparado para este momento. Um sorriso frio surgiu em seus lábios, enquanto ela respondia: "Você já perdeu, Vincent. Fim de jogo." Ela desligou, deixando as ameaças de Monroe pairando no ar vazio. Em questão de minutos, a notícia de que agentes do FBI invadiram a sede corporativa de Monroe se espalhou. Imagens ao vivo de helicóptero mostravam o outrora poderoso empresário sendo levado algemado, seu império desmoronando atrás dele. Seu terno perfeitamente ajustado não conseguia esconder sua derrota, enquanto era conduzido para o veículo à espera. A família Cole assistia a tudo na grande tela de televisão de Lillian, a culminação de seu planejamento cuidadoso se desenrolando diante deles. Adrian havia parado de andar de um lado para o outro, agora de braços cruzados, a satisfação evidente em sua postura. Max estava encostado na parede, um sorriso satisfeito no rosto, trocando olhares de cumplicidade com seus irmãos de vez em quando. Lucas estava inclinado para a frente na cadeira, assistindo atentamente enquanto anos de crimes de Monroe eram listados na tela, seu próprio trabalho evidente em cada revelação. Caleb e Lillian estavam lado a lado, seus ombros quase se tocando, observando a queda de seu inimigo, com satisfação silenciosa. O pesadelo havia acabado. As ameaças de Monroe nunca mais pairariam sobre suas cabeças. Ao derrubá-lo, eles tinham feito mais do que derrotar um inimigo. Finalmente se tornaram a família que sempre deveriam ser. A sala de reuniões ficou em silêncio quando Caleb Cole se levantou à cabeceira da mesa. Seus papéis de reintegração estavam à sua frente, esperando por sua assinatura. Após a prisão de Monroe, o conselho se apressou em trazê-lo de volta, desesperado para restaurar a estabilidade da empresa. Mas Caleb apenas sorriu, pegando a caneta apenas para empurrar os papéis para longe. "Agradeço a oferta", disse ele, sua voz firme e clara, "mas estou recusando." Murmúrios de choque percorreram a sala. O presidente inclinou-se para a frente, a confusão evidente em seu rosto. "Sr. Cole, certamente você não pode estar falando sério. A empresa precisa de você." Caleb balançou a cabeça, olhando para Lucas, que observava silenciosamente do canto. "Não. O que esta empresa precisa é de uma liderança nova, alguém com habilidade e integridade para levá-la adiante." Ele gesticulou para Lucas. "Meu filho é mais do que qualificado. Ele é o futuro desta empresa." Os olhos de Lucas se arregalaram levemente, mas ele manteve a postura serena.
Os membros do conselho se voltaram para ele, enxergando pela primeira vez não apenas um jovem executivo, mas o herdeiro de Caleb Cole e uma versão melhorada de seu pai. Do outro lado da cidade, Max estava em seu recém-inaugurado restaurante, The Cole Kitchen, dirigindo sua equipe com confiança tranquila. O espaço elegante vibrava com atividade enquanto os preparativos finais eram feitos para a noite de abertura. Seus irmãos ajudaram com o investimento, mas a visão era toda dele. Quando Caleb entrou para parabenizá-lo, o sorriso de Max era genuíno. A empresa de segurança de Adrian expandia rapidamente sua reputação de excelência, atraindo clientes de alto perfil de todo o país. Ele havia se mudado para um escritório maior, com sua equipe crescendo a cada semana. Quando Caleb aparecia ocasionalmente com café, Adrian não se sentia mais tenso com sua presença. Em vez disso, eles conversavam sobre o trabalho, compartilhando insights e experiências. Os irmãos começaram a incluir Caleb nos jantares semanais, não por obrigação, mas por escolha. Não fingiam que o passado não havia acontecido, mas aceitavam Caleb por quem ele havia se tornado. As conversas eram mais fáceis agora, pontuadas por risadas genuínas e histórias compartilhadas. Certa noite, Caleb se encontrou no escritório de Lillian. As luzes da cidade brilhavam atrás dela, enquanto ela estava junto à janela, sua silhueta tão elegante como sempre. Ela se virou para ele, sua expressão mais suave do que ele havia visto em anos. "Você fez o que eu nunca pensei que pudesse." Ela admitiu, sua voz baixa, mas clara. "Você mudou." Caleb se aproximou, cuidadoso para manter uma distância respeitosa. Os anos entre eles guardavam muitas memórias, muita história. "Tarde demais para nós?" Ele perguntou, sua voz carregando um leve tom de nostalgia. Lillian deu um passo à frente, colocando um beijo suave em sua bochecha. O perfume dela era familiar, trazendo de volta lembranças de tempos mais felizes. Ela recuou, seus olhos encontrando os dele, enquanto sussurrava: "Tarde demais para mim, mas não para eles." Ela se afastou, seus saltos ecoando suavemente no chão polido, deixando Caleb sozinho em seu escritório. Mas, pela primeira vez em anos, a solidão não parecia solidão. Ele tocou a bochecha onde ela o beijou, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios. Ele estava em paz. O convite chegou em uma tranquila tarde de terça-feira. Caleb olhou para o celular, lendo novamente a mensagem de texto de Max. "Jantar em família na minha casa. Quinta-feira, 19 horas, na sala de jantar privativa. Não se atrase, velho." Seu coração deu um salto. Jantar em família. Não uma reunião de negócios, não um encontro estratégico, apenas um jantar. Com sua família. Quando a noite de quinta-feira chegou, Caleb se viu parado em frente ao The Cole Kitchen, ajustando nervosamente sua gravata. Ele escolheu deliberadamente uma roupa casual, um suéter azul simples e calças, deixando de lado seus habituais ternos de executivo. A recepcionista o conduziu até a sala de jantar privativa, e assim que a porta se abriu, o som de risadas se espalhou. Lucas estava contando uma história, gesticulando animadamente enquanto Max revirava os olhos. Adrian estava recostado na cadeira, com um raro sorriso no rosto. E lá estava Lillian, elegante como sempre, observando os filhos com orgulho. A conversa não parou quando ele entrou. Em vez disso, Lucas acenou para ele se juntar, continuando sua narrativa sobre uma reunião do conselho particularmente desastrosa. "Pai, você não vai acreditar no que esse cara tentou fazer." "Pai." A palavra atingiu Caleb como uma onda de calor. Soava natural, espontâneo. Max trouxe os pratos pessoalmente, apresentando cada criação com orgulho.
Experimente isso, disse ele, colocando um prato na frente de Caleb. É a receita da vovó, aquela que a mamãe me ensinou. A comida era excepcional, mas foi a conversa descontraída que realmente alimentou a alma de Caleb. Eles falaram sobre tudo e nada. A nova namorada de Lucas, o último contrato de segurança de Adrian, os planos de Max para abrir uma segunda unidade. Sem estratégias de negócios, sem jogos de poder, apenas família. Até Adrian, que antes o olhava com puro ódio, agora participava das brincadeiras. Quando Caleb mencionou que estava tendo dificuldades com seu novo smartphone, Adrian não resistiu. Talvez devêssemos te arranjar um daqueles celulares com botões grandes, sabe, para idosos. As risadas que se seguiram foram genuínas, inclusivas. Caleb se viu compartilhando histórias de sua própria juventude, e, para sua surpresa, seus filhos se inclinaram, genuinamente interessados. Quando a noite chegou ao fim, com os pratos de sobremesa vazios e as taças de vinho quase secas, Adrian empurrou a cadeira para trás e se espreguiçou. Ele olhou longamente para Caleb, depois deu um sorriso maroto. Se você continuar aparecendo assim, velho, talvez a gente comece a gostar de você de verdade. Caleb riu, uma risada real, profunda, que vinha de um lugar há muito esquecido. Seus olhos encontraram os de Lillian do outro lado da mesa, e ela lhe deu um aceno de compreensão, um pequeno sorriso brincando nos lábios. Naquele momento, Caleb entendeu completamente. Seu império havia desaparecido. Seu poder tinha sumido. Seu controle rígido havia se afrouxado. Mas sentado ali, cercado pelo calor das risadas de sua família, ele soube que havia ganhado algo muito mais precioso do que tudo isso junto. Ele havia reconquistado sua família. Se você gostou da história de Caleb, escolhi a dedo a próxima história, que você vai adorar. Não perca. Clique aqui para assistir. Você vai adorar. Não perca. Clique aqui para assistir.